Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de programação orientada a objetos. Neste vídeo a gente vai tratar de um assunto um pouquinho polêmico, que é o qualificador protected, quando a gente está trabalhando com herança. É muito comum ver em códigos da classe mãe a gente ter todos os atributos como protected, mas essa não é uma prática muito recomendável e eu vou explicar então para vocês o que significa esse tal de protected e quando que a gente deve utilizá-lo, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos fazer uma revisãozinha. Preparei aqui uma representação do nosso projeto, uma representação extremamente sofisticada. Então a gente tem aqui a classe Game, a classe User, e aí a classe Player, Developer e a classe Main. Notem que a classe Player e a classe Developer, elas estão identadas de uma maneira diferente que as outras. Então elas estão com uma identação a mais aqui, sendo filhas da classe User. Então nós temos a classe Game, a classe User e a classe Main no mesmo nível, digamos assim, e a classe Player e a classe Developer são filhas de User. Então essas duas classes aqui, elas estendem a classe User, que foi o que a gente implementou no último vídeo, certo? Então a gente tem aqui a classe User com estes atributos, a classe Player estendendo a classe User, significando que ela é filha de Player, e a classe Developer estendendo a classe User, significando que ela é filha ou subclasse de User. Com isso, a gente tem nas classes Player e Developer todos os atributos e métodos da classe User. Então, na main, ou em qualquer outra classe que nós formos criar objetos das classes Player e Developer, por exemplo, então vou fazer aqui, player p recebe new player. Vamos dar uma olhada lá em como é o construtor da classe Player. Recebe um username e um e-mail. Lucas, e aí o e-mail. Então aqui consegui criar um player. E como este objeto da classe player, ele também é um usuário, ou seja, esta classe player ela estende o usuário, ela é subclasse de usuário, a gente tem num objeto player os métodos que constam na classe user, como por exemplo, vamos ver aqui, getMail, getUsername, a gente não declarou eles na classe player. Na classe player a gente tem apenas getFriends e setFriends, mas a gente consegue aqui p.get, p.getUsername. Deixa eu entender aqui esse erro. Classe user, getUsername. Ele reclamou só porque está no ar este comando, está vazio aqui. Então eu vou colocar num systemout. Que estranho, o que está acontecendo aqui? Ah, claro, eu estou fazendo isso aqui, eu não estou no método main, eu estou na classe main. Então notem aqui que eu ainda não tinha entrado no método main. A gente não pode fazer a execução de um comando aqui na classe. A gente pode até declarar um atributo, que havia sido no caso o player p. Mas aí quando eu começo a executar comando, a gente não pode fazer isso, tem que estar dentro de um método para efetivamente executar um outro método. Então agora sim, dentro do método main, a gente criou um jogador, um player, com a referência p, com o nome Lucas e lucas.bueno@ifsc.edu.br como e-mail. E aí a gente pode chamar os métodos aqui da classe user. Então notem que, apesar de p ser um player, a gente pode chamar os métodos da classe user, porque player estende é subfilha de user. Subfilha não, estende é subclasse de user ou é filha de user. Subfilha não existe.
Certo? Então, todos os métodos que estão aqui, nós podemos chamar. No entanto, e o mesmo vale para developer, tá? Todos os métodos da classe user a gente pode também chamar se a gente criar um objeto do tipo developer. No entanto, aqui na classe player e também na classe developer, nós não podemos acessar os atributos da classe user. Então eu vou criar aqui um método qualquer. E suponhamos que neste método qualquer a gente quisesse acessar o username. Então eu não consigo fazer o seguinte: username recebe teste. Teria um erro aqui. Ele está dizendo para a gente que o campo user.username não é visível. Isso acontece porque este atributo aqui, username, está privado. Então ele é privado para todo mundo fora da classe user, inclusive as classes que estendem a classe user. Nós não podemos aqui acessar um método privado da sua classe mãe. Nós poderíamos, se a gente quisesse alterar o username, fazer o seguinte: set username test. Isso é válido. E isso é válido por quê? Porque o método setUsername, ele é público, então qualquer classe pode chamar, inclusive aqui na subclasse nós podemos chamar este método também. Se a gente quisesse especificar, nós poderíamos inclusive fazer o seguinte: super.setUsername. Qualquer uma das duas maneiras vai funcionar. Utilizando o super, fica mais claro que nós estamos chamando um método da classe mãe. Quando a gente utiliza o this, significa que nós estamos tratando de um atributo, nesse caso, ou até mesmo chamando um método. A gente poderia fazer assim: this.método qualquer. Nós poderíamos também chamar um método utilizando aqui o qualificador this, significa esta classe. O qualificador super significa a superclasse, então é a classe mãe. Não é necessário, mas é uma boa indicação. Tá certo? Então, sempre que vocês forem chamar um método ou acessar um atributo da classe mãe, utilizem o qualificador super para deixar indicado que é então da superclasse. Certo? Então, a gente só consegue acessar aqui os métodos e atributos que forem públicos. A gente só consegue acessar de qualquer classe, inclusive das subclasses, das classes filhas. E aí vem o ponto da aula de hoje, que é o qualificador protected, que nós podemos, por exemplo, declarar o username como protected. Com isso, qualquer classe que estenda user vai conseguir acessar diretamente aquele atributo. Ou método também. Se nós tivéssemos aqui um método privado, nós só conseguiríamos acessar. Vou criar aqui um método privado. Nós só conseguiríamos acessar este método privado aqui de dentro da classe user. This.método privado. Isso aqui vai funcionar. Ele é privado, então em qualquer momento aqui, em qualquer método, nós conseguimos acessá-lo. Mas mesmo nas subclasses, nós não conseguimos acessar o método privado, já que ele é privado. E se nós declarássemos o método aqui como protected, aí sim nós conseguiríamos acessar das subclasses também. Então, super.método privado. Tá certo? Então, temos agora 3 qualificadores para atributos e métodos. Eles vão funcionar da mesma maneira, seja para atributos, seja para métodos. O público, qualquer um pode acessar. Tendo um objeto daquela classe ou estendendo a classe, a gente consegue acessar atributos e métodos públicos. O privado, que a gente só consegue acessar de dentro da classe, por mais que a gente tenha uma classe que a estenda, a gente não vai conseguir acessar. E aí o protected, que nós conseguimos então acessar também através das classes que estendem esta, seja atributo ou método. Tem um porém aqui, que é o protected, ele não é acessável apenas das classes que a estendem. Ele será acessível não, né? Acessível é o correto.
Então ele será acessível a partir de qualquer classe que esteja no mesmo pacote. Então a classe user está no pacote br.com.lucasbueno.steam.entities. Então qualquer uma destas 5 classes aqui poderão acessar um atributo protected da classe user. Ok? Então classes que a estendem, mesmo estando em outro pacote, ou classes do mesmo pacote. Agora até fiquei na dúvida aqui se classes que a estendem mesmo estando em outro pacote podem acessar. Vamos fazer um teste aqui. Então eu vou fazer com que a developer DAO, que inclusive a gente nem escreveu nada, eu fiz só para exemplificar para você, que ela estenda a classe user. O Java vai dar no Eclipse, vai mostrar o erro aqui para a gente, que a gente precisa importar a classe user. E eu vou então fazer a importação aqui. Está lá no pacote br com Lucas Bueno Steam Entities User. Agora está com um erro aqui porque a gente precisa do construtor. Vou criar o construtor usando o Eclipse aqui mesmo e vou tentar acessar agora, estando em outro pacote, mas estendendo a classe user, vou tentar acessar o username, super.username recebe teste. E funciona. Então exatamente o que eu havia falado antes está correto. Então atributos protected, qualquer classe que estenda, neste caso aqui, a classe user, ou que esteja no mesmo pacote que é a classe user, no nosso caso aqui o pacote entities, vai poder acessá-lo diretamente, sem chamar um método get ou set ou qualquer outro método que o alterasse. A teoria é isso, é assim que funciona. E agora na prática, por que não é bom nós deixarmos para as classes mães tudo como protected? Para vocês entenderem isso, a gente precisa voltar um pouco e lembrar que na programação orientada a objetos nós queremos criar classes, queremos criar unidades do nosso projeto, estruturas de dados que possuem atributos e comportamentos que funcionem de forma independente e que elas funcionem, independente do que seja chamado dos objetos que forem criados a partir destas nossas classes. E quando a gente deixa como protected, a gente abre uma brecha para que outra classe, que talvez será feita por outro desenvolvedor, ou sempre quando eu falo outro desenvolvedor, a gente pode pensar nós mesmos no futuro. Então, para que este outro desenvolvedor, ele altere um valor da nossa estrutura de dados que não deveria ser alterado, como por exemplo, alguém aqui em Developer DAO coloca lá o username vazio de um objeto, por algum motivo qualquer. E a gente não queria que isso acontecesse, porque aí a lógica da nossa classe deixa de funcionar. A gente espera que o username tenha ali um valor, ou até mesmo aqui na nossa classe game, onde a gente tem lá o preço e o desconto. Se a gente deixasse para que uma classe estendesse game e alterasse o preço e o desconto indiscriminadamente, a gente correria o risco, por exemplo, de ter um desconto maior que um preço negativo, alguma coisa assim. Então a gente quer realmente colocar uma restrição aqui na classe game para que o preço e o desconto só sejam alterados a partir dos métodos setPrice e setDiscount, onde a gente faz uma série de verificações aqui. Para caso o preço for menor que zero, por exemplo, a gente não vai alterar, ou o desconto for menor que zero, ou o desconto for maior que o preço, já que aqui o desconto ele é absoluto, não é uma porcentagem em relação ao preço, certo? Então a gente quer garantir que a lógica da nossa classe game, a lógica da nossa classe user, elas sempre funcionem. E se a gente abre para que uma classe externa feita por um programador, outro programador possa alterar um valor aqui, a gente corre o risco de que a lógica não funcione mais. Tá? Então a gente, de certa forma não, a gente literalmente está colocando restrições na nossa estrutura de dados para que ela funcione. Então a gente está organizando o nosso projeto colocando restrições. A gente não quer deixar ele completamente livre para modificações, porque a gente sabe que aí o risco de ocorrerem erros é alto, tá certo? Então, protected a gente vai usar apenas quando a gente tem certeza de que o atributo ou o método, eles podem ser chamados
por outras classes que ou estendam a nossa classe ou estejam no mesmo pacote que ela, e que, se estas outras classes chamarem estes métodos ou alterarem estes atributos, a lógica da nossa classe não será perdida, ela vai continuar funcionando. Então, apenas nestes casos a gente vai utilizar o protected. Na grande maioria das vezes, a gente vai manter o privado para o atributo, e aí o método ele será ou privado ou público. Dificilmente ele será protected, mas, novamente, apenas nos casos em que a gente quer que as classes que estendam possam chamar esse método, ou que estejam no mesmo pacote também possam chamar esse método, e que isso não vai fazer com que a nossa classe fique inconsistente. Tá certo? Apenas nestes casos. Então eu vou apagar aqui o método privado, que eu havia trocado para protected. Developer DAO aqui também. Inclusive vou apagar aqui já o Developer DAO, já que a gente não vai utilizar mais ele, tá? Vou apagá-lo. E também vou apagar o pacote DAO. Aqui em Player ficou um erro. Bom, esse método qualquer, fiz apenas para exemplificar, então também vou apagar. E, deixa eu ver na main. Ok, tinha criado aqui o player, também não vamos mais utilizá-lo, então vou apagar aqui para a gente ter o projeto novamente impecável para continuar para o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!